Olá pessoal, boa tarde. A gente vai começar agora a segunda aula da disciplina Governança Pública e Inovação no Setor Público. Perdão, Governança e Inovação no Setor Público, né? E a aula de hoje dá continuidade ao tema da governança. A aula passada a gente falou sobre as bases da governança e aí discutimos sobre a governança corporativa e a governança pública, né? Fizemos uma breve introdução. E hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai trazer uma explanação de um artigo publicado na FGV. Inclusive, eu tenho até que deixar material para vocês, eu esqueci na aula passada de deixar esse material lá no Moodle, no espaço para vocês, o texto, né, que eu utilizei. Mas eu vou deixar hoje os dois, tanto da aula passada quanto da aula de hoje. Tá? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com esse arsenal que a OCDE produziu e vem produzindo desde os anos 90 sobre governança pública. Tá? Então, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, composto aí por 37 países, que não é um bloco econômico, né, mas é uma organização mundial que visa dar maiores apoios a esses países que compõem a OCDE, né, que compõem a OCDE, tá? Uh, e aí, vamos iniciar. O que é que vinha a ser uma boa governança pública, né, para a OCDE? A OCDE, ela, ela ao longo desses anos, ela construiu vários instrumentos. Vou chamar de instrumento não, porque instrumento é um dos elementos do próprio relatório da OCDE. Mas a OCDE, ao longo desses anos, ela vem propondo relatórios, documentos, instruindo, né, e dando dicas e dando conselhos, direcionamentos para que os países que compõem ela, ou os países que querem ingressar, é, consigam alcançar uma boa governança. Tá? E para eles, uma boa governança é essencialmente um ambiente para a atração, né, aumentar a atratividade de investimentos. Então, uma boa governança pública é essencial para o ambiente de investimentos. E fazendo isso, fazendo o que ela vai propor, né, significa dizer que há uma maior entrada de divisas no país e aí maior desenvolvimento econômico. Então, o objetivo da OCDE é esse, né, é dar instrumentos e dar instruções para que o país consiga uma boa governança, para que ele possa atrair investimentos, para que ele possa se desenvolver economicamente. Tá? E por fim, melhorar os níveis. Eu sempre coloco uma letra clara sempre tem um slide que fica com a letra clara no fundo claro também. Eu, meu Deus, eu sempre vacilo, uma vez ou outra. Nos próximos tá assim não, tá? Nem eu que estou aqui olhando para aí estou enxergando direito. Melhora os investimentos em desenvolvimento econômico e social. Então, é uma cadeia, tá? A boa governança gera atratividade de investimentos, gera a entrada de divisas e gera desenvolvimento econômico e social daquele país. Por isso que é tão importante seguir os instrumentos, seguir as instruções, seguir as orientações para se conseguir uma boa governança pública naquele país. Governança pública se refere também aos arranjos formais e informais, isso aqui eu antecipei para vocês na aula passada, tá? Os arranjos formais, que são as relações entre os órgãos, as relações institucionais previstas ali na Constituição e etc. E os arranjos informais, que são as relações entre os países, aquele velho acordo, né, bilateral, ainda que o acordo bilateral seja um acordo formal, mas a trama política que está por trás desses acordos bilaterais, né, faz parte desses arranjos informais. As relações de parcerias entre estados e municípios, estado e estado, também faz parte desses arranjos informais. Tá? Então, a governança pública ela se refere a esses tipos de arranjos, essas relações, que determinam como as decisões públicas são feitas e como as ações públicas são implementadas. Aqui é só um reforço do que eu falei na aula passada, tá, gente? Governança pública, além disso aqui, né, é contemplar ali os interesses que tem dos stakeholders, né, dos atores que estão em volta daquela organização. No caso aqui a gente está falando do Estado como um todo, né, do país como um todo. Então, contemplar os interesses desses stakeholders que estão aí em volta dessa organização, no caso aqui do Estado, contemplar por meio de arranjos formais ou informais, né? E fazer com que esses arranjos consigam tomar melhores decisões públicas, a fim de implementar melhores políticas públicas. Tá? E a gente viu na aula passada aquele ciclo de modelo, né? Aliás, perdão, o ciclo de políticas públicas, né?
Então, durante todo aquele processo cíclico, né, o governo, o Estado, ele vai tomando decisões, ele vai tendo ações, tá? E se ele estiver baseado em instrumentos e ferramentas de governança pública, ele tem mais probabilidade de ter sucesso. Então, a OCDE, ela vem aqui a validar o conceito que a gente já sabe na verdade, ela que induz a formação de conceitos, praticamente ela que induz a formação de conceitos lá do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e dos teóricos que seguem, né, pesquisando a parte de governança. No Brasil a gente tem Pedro Cavalcante, tem Pires, os mais conhecidos. Mas e aí, quais os princípios para uma boa governança? Vou passar um avião agora, tomara que não atrapalhe. Quais os princípios para uma boa governança, para uma boa governança pública? Esse é o foco da aula de hoje, tá, gente? Esse é o foco da aula de hoje. A OCDE, ela passa alguns princípios, ela passa algumas bases, ela passa instruções para que a gente consiga ter uma boa governança e esse é o foco da aula. A gente discutir que bases são essas, que princípios são esses. Em 2011, já compilando diversos trabalhos desde os anos 90, a OCDE ela apresentou alguns princípios básicos norteadores. Tá? O primeiro deles é o princípio da accountability, né? Ou accountability, né? Como queiram chamar. O princípio da accountability ou accountability é o princípio da responsabilização. Significa dizer que o Estado ele tem o dever de informar ao público quais as decisões ele está tomando, quais os recursos ele está gastando, onde ele está gastando, como ele está gastando, a quem se destina, quais os impactos, enfim, é a responsabilidade com o meu e com o seu dinheiro, com o seu imposto. Então o Estado ele tem o dever de apresentar essas informações, tá? E é por isso que a gente tem aí, desde a década de 90, 90 não, mas ganhou mais força a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, aí nos anos 2000, o portal da transparência, e aí tem o governo federal, tem o governo do estado, tem os governos municipais, pelo menos a maioria deles tem, ou deveria ter, né? Em seus portais, uns espaços lá para discutir a transparência dos seus gastos. É fundamental a gente conhecer onde o nosso dinheiro está sendo gasto. E para isso, a gente hoje tem tecnologia de sobra. Inclusive, a gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho com o meu orientador de doutorado logo no início do curso, onde a gente catalogou esses princípios, né, de transparência dos tribunais de contas. E a gente identificou que boa parte desses tribunais ou são complexos demais para acessar a informação, alguns deles são bons, o Tribunal de Contas do Ceará é muito bom, acho que do Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, tem resultados positivos, mas outros, né, como o Piauí, a própria Paraíba, acho que Rio Grande do Norte também, apresentaram algumas falhas, porque a gente colocou lá alguns instrumentos, a gente colocou lá o seguinte: se o tribunal ele disponibilizava de imediato a informação que deveria ser apresentada, como os gastos, etc., e se ele respondia a nós quando a gente enviava pedidos de informações a eles. Então a gente listava algumas informações, mandava um e-mail e aí eles respondiam. E aí a gente catalogava em quanto tempo eles respondiam e se eles respondiam de fato o que a gente perguntava. Então a gente tem esse estudo aí é, e demonstra o grau de accountability, né, o grau de responsabilidade que os tribunais de contas têm para com o cidadão no que diz respeito ao acesso à informação. O fato é que esse princípio ele é fundamental para criar um elo aí de responsabilização entre o Estado e a sociedade. Tá? Basicamente isso. Basicamente, em poucas linhas é isso. É criar esse elo aí de responsabilidade entre o Estado e a sociedade. Isso é um princípio, professor? Sim, é um princípio. Se o Estado consegue fazer N coisas, consegue gastar ou consegue investir N recursos aí na melhoria de escolas, de hospitais, etc., e não consegue demonstrar como está sendo gasto esse dinheiro, é provável, pode ir atrás que tem alguma coisa errada, né? Ou, pelo menos, assim, no mínimo, ele não está sendo transparente, no mínimo. Se a gente não quiser julgá-lo e dizer que está havendo corrupção, desvio, pela sua boa vontade e ingenuidade que não quiser julgar, ótimo, mas há indícios de corrupção, se ele não for claro. Um exemplo claro disso, a construção desses hospitais de campanha, né? Só um parêntese. Em tempos de guerra, em tempos de pandemia,
Eu até falei na época, né, em aula. É, não tem isso. Não dá para você contabilizar tudo e analisar tudo e ter o cuidado para não ter a máscara custava R$ 2 em tempos normais e o governo conseguiu comprar por R$ 5. Cara, me desculpe, eu sei que há um faturamento acima do faturamento de mercado, mas, cara, é tempos de guerra, é tempos de pandemia. Não interessa, um momento desse não interessa. Compre-se e proteja a população. É preciso construir hospitais de campanha de imediato. Não sei se precisava de imediato. Só que hoje a gente analisa e vê que não precisava de imediato. Pelo menos no meu raso conhecimento sanitário, né, eu posso dizer que não precisava. Só que eu estou aqui fazendo um papel de engenheiro de fim de obra. Porque na época a gente tinha o seguinte: a Europa estourada, né? Tendo que fazer hospitais de campanha de um lado, fazendo para o outro, chamava o exército, construía porque os hospitais não estavam dando conta. De repente, esse vírus chega aqui, começa a se espalhar de maneira rápida, e aí o que a gente faz? Eu, se fosse gestor, também ia fazer a mesma coisa. Junta, vê, compra álcool de todo canto aí, compra máscara, faz hospital, porque na hora da emergência, na hora da necessidade, na hora da pressão, na hora da crise, da guerra, você se apega com as informações que você tem, com as estratégias que já foram implementadas ali e parte para cima. Se vai haver um superfaturamento ou um faturamento acima da média, né? Ele precisa ser controlado. Não dá para você pegar uma máscara que custava R$ 2, R$ 3 e comprar ela a R$ 30, a R$ 20, a R$ 40. Não dá. Porque aí realmente tem má fé. Mas que você vai comprar ela mais cara? Vai. Agora você precisa ser o quê? Transparente. Precisa o quê? Ter o quê? Responsabilidade. Né? E aí, como eu estava até falando para a turma de ontem, eu preferiria responder, né, um processo por ter comprado materiais, suprimentos, construído hospitais de campanha e depois ter que responder e dizer, olha, isso aqui não precisou. Não precisou. Eu respondo por isso. Eu, enquanto gestor público, eu responderia por isso. Mas, pelo menos, se a gente tivesse os índices controlados, né, da minha cidade, do meu estado, do meu país, tivesse conseguido controlar isso e a gente tivesse perdido menos vidas, né, eu pagaria a multa, eu responderia o processo, mas eu teria ali a bandeira de dizer a gente conseguiu segurar a pandemia, eu consegui controlar os índices e estamos aqui para contemplar os resultados positivos, né? Mas isso, eu estou falando assim da minha parte. Né? O que foi que aconteceu de fato? Muitos estados superfaturaram, não conseguiram controlar a pandemia, não conseguiram subsidiar a economia, né? E aí tem muito da falta de articulação do governo federal, de não conseguir articular entre os entes. E isso também é ausência de governança, porque a governança pública, e vocês vão ver na aula de hoje, a governança pública ela requer essa articulação entre entes, inclusive a gente já viu na aula passada, né? Essa articulação entre entes, entre governos subnacionais. Essa articulação é fundamental para a gente conseguir bons resultados de governança pública, associados à accountability, associados à responsabilização e clareza. Eu até falava no ano passado, né? Uma forma da gente frear isso, frear a pandemia, né? Ou tentar controlar, ou pelo menos conseguir controlar as ações públicas, se eu tivesse à frente, eu falo se eu tivesse, oh meu Deus do céu, oh, ilusão, né? Mas assim, a gente tem que pensar assim, né? Como analista, né? Se estivéssemos ali à frente, ou tivesse algum poder de decisão, para frear essas compras loucas, assim, que aconteceram, sobretudo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foi preso todo mundo, todo governador do Rio de Janeiro foi preso, né? É, uma forma de frear isso seria contratar de última hora ali contabilistas, né, contadores ou profissionais de contabilidade, seja lá qual for, ou auditores, né, contratava ali para cada estado, colocava dois, três, se o estado fosse grande ali, colocava uns quatro, cinco, para auxiliar, né, não para fiscalizar, mas para auxiliar nos contratos, né. Só que para isso você tem que articular com os governos. Não dá para você ficar jogando os governadores contra a sociedade, dizendo que é A ou que é B. Você tem que articular com os governadores. Chama uma reunião com os governadores e diz: vamos enfrentar isso juntos. Preciso do apoio de vocês. O que é que vocês precisam? Ponto A, precisa disso, A, B, C, D, 1, 2, 3. O 1, 2, o 3 e o 4 não posso atender por isso, por isso, por isso. Mas o 5 e o 6 a gente atende.
E outra coisa, vou dar total apoio a vocês na formalização e na contratualização. E vamos fazer parcerias internacionais para fazer grandes compras coletivas e distribuir de acordo com a necessidade de cada estado. Topa, topa. Então assine aqui e vamos fazer essa frente coletiva aqui. Pronto. Esse tipo de atitude que a gente não teve, poderia ter unificado mais o país, ter dado maior capilaridade à figura do presidente, e isso poderia ter enfrentado melhor a crise. Na minha opinião, né? É a hipótese, né? Professor, podia nada de ter acontecido. Sim, claro, é a minha hipótese, né? Como analista. Além da minha hipótese, vocês têm a de vocês também. Sim, associando aqui, né? Accountability e transparências, né? Transparência, né? No singular. É o princípio da transparência associada à accountability. Você tem responsabilidade com o gasto e você é transparente com esse gasto. São duas áreas, mas que geralmente estão imbricadas ali. Tá? Eficiência e efetividade. Para que a gente tenha uma boa governança, é preciso a gente aplicar bem os recursos, e aí vocês são faixa preta nisso aí, profissionais da administração, desde o primeiro período vocês discutem eficiência e efetividade, além da eficácia, tá? Então, primar pelo uso correto, coerente e eficiente, eficaz e efetivo mesmo, né? Do recurso é fundamental para que no final a gente possa ter bons resultados, né, da governança. Capacidade de resposta, isso que eu acabei de falar para vocês. Capacidade de responder ao público e de prestar um serviço de qualidade. Não precisa nem ser de qualidade, mas prestar um serviço rápido, né? A depender da necessidade, né? A capacidade que o governo tem de dar respostas. Por exemplo, se a gente não tem... sai um pouco da seara da saúde. Se a gente não tem um efetivo, se a gente não tem segurança pública, tá? E se a gente tem uma sensação de insegurança, qual é a nossa, enquanto governo? Quando eu falo enquanto governo, gente, município, estado e federal, tá? Claro que cada um tem as suas competências aí diferentes aí, mas só para vocês compreenderem. Se a gente tem um alto índice de violência, a gente precisa dar resposta à nossa sociedade, seja com políticas culturais, seja o incremento de políticas educacionais, seja o aumento de efetivo, seja a proteção e principalmente, e aí não cabe ao governo, né, diretamente, mas ele tem como apoiar a formação ou o incremento, né, das leis para que a gente não tenha tanta sensação de impunidade, que é uma das molas da insegurança e da violência no país hoje, no Brasil hoje. A ausência a ausência de impunidade, né? Existe esse termo, mas é a impunidade mesmo, né? Então, a ausência de pena, o não cumprimento de pena, o indivíduo comete um assassinato, ele leva 20, sei lá, 15 meses para ser analisado e ele fica lá preso, aumentando lá o contingente carcerário. Ele leva 2, 3 anos para ser julgado, quando é julgado ele é absolvido ou ele tem a pena reduzida, porque lá no presídio está superlotado, então o juiz não vai colocar o cara que cometeu um crime, digamos que não seja assassinato, né? Assassinato ele vai direto. Mas o juiz não vai colocar um cara que cometeu um furto, vários furtos, né? Lá porque ele tem outras prioridades, né, de processo, então tem criminosos mais perigosos e, enfim, impunidade. Ou seja, é a incapacidade que o Estado tem, e aqui não é muito a alçada do governo, né, do Poder Executivo. Claro, ele pode, via Ministério da Justiça, pleitear ali leis e tentar coibir a violência, e tem muita coisa que ele pode fazer. E os estados, né, pode aumentar efetivo, pode agir estrategicamente com outras instâncias, né, de segurança. O poder municipal pode ali incrementar a guarda municipal e fazer proteção do patrimônio, mas é mais alçada do poder judiciário, né, de dar uma melhor capacidade de resposta a esses processos ou à sociedade, né. E aí, se o Estado como um todo, né, contemplando todos os seus poderes, consegue dar uma resposta mais imediata e segura, sólida, aí a gente pode pensar aí num Estado que dá segurança, tranquilidade para a sua população. Então, o governo, para ter uma boa governança, de um modo geral, o governo precisa ter essa capacidade de resposta. E por último, é a Rule of Law, que é as regras do Estado, as regras da lei, cumprir as regras da lei. É o que eu estava falando agora do Poder Judiciário.
Primeiro, no caso aqui, tentar mudar essa lei, né, e tentar deixar ela menos branda. Segundo, fazer cumprir a lei e seguir um processo justo, com direito à defesa, democrático, né, baseado nos seus princípios legais, né? Cada país tem o seu princípio, tem seus princípios. Às vezes pode até coincidir aqui o Brasil com outros países, mas no caso os princípios jurídicos que nós temos aqui é de recuperação, né, do apenado, né? Não é de não é a pena de morte, né? Como a gente tem em alguns estados dos Estados Unidos. E aí, se você entrar na ideia, né? A pena de morte ia resolver? Não sei. Ia diminuir? Também não sei te responder isso, né? Sinceramente, eu sei que existe aí estudos que analisam, mas sinceramente, honestamente, como não é meu objeto de pesquisa, eu não sei te responder se os estados que têm pena de morte, eles têm menos crimes do que estados que não têm pena de morte. E se tem menos crimes, se é por conta da pena de morte. Não sei te responder. É igual a lei do desarmamento, né? Tem muita gente que diz que o cidadão precisa ter a sua arma para defender a sua propriedade privada. Quanto a isso, eu não discuto. Não discuto. Acredito sim que o indivíduo ele tem que ter o direito, né, de ter a sua arma, se ele quiser. E aí não pode ser qualquer pessoa, né? Tem que fazer um treinamento, tem que ter uma série de protocolos aí para você ter a sua arma e mesmo assim você ainda vai ser responsabilizado criminalmente se você deixar ela de qualquer jeito ou se acontecer algum homicídio ainda que acidental ali com a sua arma, você deve ser punido por isso e a pena tem que ser tão dura quanto se você tivesse assassinado alguém. E aí você avalia se você quer correr esse risco de ter uma arma em casa e correr o risco de ser preso se alguém pegar a sua arma e assassinar alguém acidentalmente, sobretudo se for criança. Mas se você. Eu advogo, jamais teria uma arma. Jamais. Jamais. Não quero. Não é um hobby. Eu conheço pessoas que gostam de arma, gostam de atirar, e aí é um hobby para essa pessoa. E aí, se ela quiser ter a sua arma, fica por conta e risco dessa pessoa, né? Mas não é um hobby para mim. Não, olha, para você ter ideia, eu acho que eu só peguei numa arma uma vez quando eu era criança e ainda de forma irresponsável. Assim, tava desarmado, tava sem bala, né? Sem projéteis lá. E eu era criança e aí eu peguei do meu pai, manipulei assim, foi uma vez só. Eu tava sem bala, viu, gente? Não vão aí pegar essa gravação e tentar processar meu pai, não. Tava sem bala. E as outras vezes foi aquelas armas de ar comprimido que eu peguei para tentar atirar em alvos assim, né? Colocar lata, essas coisas assim. Não, não acertei um, não acertei um. E olha que eu dei um bocado de tiro, viu? Não acertei um. Avali com arma de verdade, né? Ah, professor, mas você vai treinar? Não, não quero treinar, nem quero aprender. Não sou a favor. Mas, se você quiser ter a sua arma, é um direito seu, tá? Mas o que a gente estava falando? Lei de desarmamento. Essa regra de cada um ter a sua arma por direito individual, ok. Agora, imaginar que isso vá ser uma política pública de segurança para reduzir a violência, não sei. Outra coisa, dizer que o desarmamento reduziu o número de. Aliás, mesmo com o desarmamento, o número de homicídios aumentou. Isso é um fato. É uma escala crescente, sempre crescente, né, o número de homicídios. Agora vamos analisar. Se não tivesse o desarmamento, esse crescimento ia ser igual ou ele foi retraído? Tenho muita curiosidade de rodar esses dados assim. Existe uma técnica de estatística que dá para fazer isso e eu tinha muita vontade de rodar esses dados, mas também não é o meu objeto de pesquisa. Eu pesquiso relações intergovernamentais, pesquiso consórcios públicos, pesquiso ação coletiva, pesquiso governança, inovação. Então, é muito pouco tempo que a gente tem para parar e responder essas coisas assim, porque dá trabalho ir atrás desses dados, montar e rodar. Então eu nunca tive, se tivesse alguém que pesquisasse isso, quisesse rodar o modelo, montasse os dados e trouxesse para mim para a gente rodar, seria interessante. Mas nunca vi. Que é exatamente ver isso, se o desarmamento ele freou ou não. Né? Teve até um estudo semelhante feito em um estado, acho que foi em Minas Gerais, e que Minas Gerais ou foi o Espírito Santo, que mostrou que freou, naquele estado ele freou o crescimento da curva. Mas eu queria ver em outros locais, né? Bom, mas enfim, não sou pesquisador, estudioso dessa área, posso até estar falando algo alguma besteira, né? Pode até ser que existe aí validações. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte:
Conhecer a lei, executar a lei, tá? É uma forma, e se pegar a lei, né, é uma forma de fazer se cumprir a lei. E isso é uma forma de governança. Isso é uma forma de governança, porque você não está fazendo o que você quer à torta e à direita, né, enquanto gestor público ou enquanto agente público. Você está cumprindo a lei, fazendo o Estado funcionar. Mas não só isso, gente. A Rule of Law, se vocês pesquisarem aí, vocês vão entender que esse é um princípio que gira em torno também da garantia dos direitos democráticos, da garantia dos direitos humanos. Tá? Então, fazer com que o indivíduo tenha acesso à justiça, fazer com que o indivíduo tenha o direito de ter um defensor, caso ele cometa algum crime, isso também é um princípio da governança pública. Tá? Então, vamos lá recapitular. A gente tem a accountability, que é a responsabilidade com o dinheiro público. A gente tem a transparência, que é expor e demonstrar como você gastou aquele dinheiro público. A eficiência e a efetividade é o seu compromisso em fazer mais com menos e conseguir contemplar e atingir o seu objetivo, tá? E conseguir agregar mais valor no cumprimento daquele seu objetivo. Você tem uma capacidade de resposta enquanto poder público, surge a demanda, surge a necessidade, você vai lá e imprime uma política pública, consegue dar resposta imediata, freia a pandemia, consegue superar os dados, consegue superar a crise, ou então uma crise econômica, ou então uma crise ambiental, uma crise habitacional, você vai lá, articula, convoca os especialistas, faz uma reunião e diz, gente, eu dou para vocês aqui um mês para vocês me entregarem uma proposta de política pública para a gente frear o desmatamento na Amazônia. Ponto final. E aí, você dá uma resposta rápida para a população. Claro que tem problema que você não vai conseguir responder de forma rápida, mas pelo menos você tem a capacidade de dar a resposta ao cidadão de que você está fazendo alguma coisa, buscando solução. Isso aí é fundamental para você ter uma boa governança pública, tá? E por último, Rule of Law é você cumprir a lei, garantir que o indivíduo tenha o direito à ampla defesa e garantir que ele tenha acesso aos direitos humanos e aos direitos democráticos. Isso aqui foram princípios apresentados ainda em 2011, tá? Em 2011. Esses princípios eles evoluíram e a gente vai ver aqui, sobretudo, essa evolução que teve. Em 2018 para cá, a OCDE apresentou, ela pinçou esses princípios, né, que eu apresentei anteriormente, e aí vocês vão ver outros casos aí, perdão, vocês vão ver aí esses princípios da accountability, da responsabilidade, da transparência e tal, no meio imbricados aí em outros princípios que ela apresentou, tá? E a cada ano, ou a cada reunião, ou a cada relatório, ela vai imprimindo novas instruções, fazendo com que os estados tenham guias interessantes para implementar uma boa governança pública. O primeiro deles são valores. Quais são os valores que esse Estado, que essa governança tem e quer passar? É um valor fincado na ética, é um valor fincado na integridade, é um valor fincado na inclusão, na responsabilidade para com todos, na ampla divulgação das políticas públicas. Quais são os valores que você vai imprimir no seu Estado, na sua governança? O que é que você quer? É como se você estivesse na frente de uma empresa, né? Você está aqui gerenciando, como entre aspas, tá, gente? Só fazer uma comparação aqui. Mas são finalidades diferentes. São organizações, mas são finalidades diferentes. Numa empresa, você é o presidente da empresa ou o administrador geral, e aí você faz uma reunião para elaborar o planejamento estratégico. E aí, quais são os valores que a tua empresa quer imprimir na sociedade? É um valor de compromisso, de comprometimento, de liderança, um valor de respeito à diversidade. Qual é o valor que você quer imprimir? Quando as pessoas lembrarem da marca que você imprime na sociedade, o que é que você quer que associe na mente das pessoas? Quando ouvirem falar, vou até colocar aqui um exemplo para vocês, vocês vão achar interessante. Quando as pessoas ouvirem falar, ah, vamos comparar cidades, né? Quando as pessoas ouvirem falar Campina Grande, o que é que vem à mente? Já saí da esfera privada, né? Porque o meu arsenal para a organização privada é pequeno. Quando as pessoas ouvirem falar de Campina Grande, qual é a imagem que está associada à mente dessas pessoas? Quando as pessoas ouvirem falar em Banco do Brasil, o que é que vocês lembram? Quando as pessoas ouvirem falam em Caixa Econômica, qual é o valor que está associado aí na sua mente? Já já vocês vão ter a oportunidade de dialogar. Vão anotando aí, nesses momentos aí que a gente recupera no final. Tá bom? Então, Amazon, Google, uma empresa local, Thiago Calçados, Partage Shopping,
O que é que associa na mente de vocês? Luísa Mota, Bar do Cuscuz, o que é que associa? O que é que vem? Quais são os valores que vocês percebem naquela empresa? De bom atendimento, de respeito ao cliente, de respeito aos funcionários, tá? Inclusive tem marcas aí, eu não vou citar agora por questões éticas, mas tem marcas, tem empresas aqui que tem uma marca muito respeitada, né? Você não é marca de luxo, mas assim, classe média alta, né? Uns produtos em um preço um pouco mais elevado, empresa local, tá? De Campina Grande mesmo. E depois quando você vai conversando com os colegas, você vai descobrindo que não há respeito aos funcionários, há uma exploração da mão de obra, enfim, aí essa conversa da Rádio Peão roda e acaba chegando na massa e é muito ruim para a imagem da empresa. Mas voltando aqui para a seara pública, que é o nosso arroz e feijão, que é o nosso ganha-pão aqui. Os valores que estão associados aí à imagem do seu estado, do seu município, eles vão estar ligados aí ao tipo de governança que você faz. Se você faz uma governança pública baseada em valores corretos, pelo menos do ponto de vista da OCDE, você tem chance de ter bons resultados, tá? Facilitadores, aqui vocês podem traduzir como os impulsionadores. O que é que impulsiona uma boa governança pública? Tá? Digamos que você tenha a elaboração de uma política baseada em achismos, ou em fake news, ou em ciência de blog. Isso vai te dar problemas. Isso vai te dar problemas no final, porque você pode acertar, as chances são mínimas, mas se você errar, os efeitos negativos da tua política vão ser sentidos no usufruto do serviço público. Tá? E isso pode queimar a tua imagem, a imagem do governo e principalmente prejudicar as pessoas. Tá? Então, o facilitador é uma forma de você impulsionar a sua governança pública e fazer com que a ação pública tenha mais força, tenha mais peso, né, em relação aos impactos que podem vir a ser causados. E por último, são os instrumentos e ferramentas. Isso aqui, gente, a gente nem vai tratar deles hoje, mas eu vou pontuar para vocês. A OCDE ela coloca alguns instrumentos. Quando fala instrumento aqui, vamos dizer assim, são critérios, né? São documentos ou exigências, né, que a OCDE faz para que você cumpra, você quando eu digo o Estado, né, para que o país cumpra e ele possa ali galgar uma entrada dentro da OCDE, né? Então tem conselhos de gestão participativa, de tecnologia, governança ambiental. Então são instruções assim, né? São protocolos que você pode utilizar, implementar no seu país e aí você vai galgando espaço ali na entrada desse órgão, né? Da OCDE. Então os instrumentos e ferramentas de gestão são basicamente isso. Como o próprio nome diz, né? São instrumentos, são instruções ali, são documentos para que você possa cumprir e galgar ali a entrada na organização. E aqui tem esse quadro deles, tá? Esse quadro aqui, esse diagrama, né? Ele mostra alguns elementos, tá? Alguns elementos para que você possa ter uma governança, ele até coloca aqui em cima, né? Elementos de uma governança pública sólida, né? E aí você tem aqui, basicamente, os dois, né, mais importantes aqui, né? Os enablers, que são os facilitadores, ou impulsionadores, ou catalisadores, eu traduziria assim, é melhor. Os valores, tá, daquela organização, daquela governança. E aí, associado a eles, você tem aqui, o serviço público em si, o governo digital, né, se você imprime tecnologias e facilita o acesso ao serviço público. Você tem aqui as compras públicas, como é que você faz essa compra pública? A gente no Brasil utiliza muito o pregão, né? Isso é elogiadíssimo. O monitoramento e avaliação da política ou da ação pública. O orçamento, que é um instrumento, aqui desse lado aqui estão os instrumentos, né? O orçamento aqui, que é um instrumento para você ter uma boa governança. Como você elabora esse orçamento, se é uma gestão, se é um orçamento participativo, se é um orçamento baseado na ciência, na técnica, tá? Na política também, né? A regulação, poder de regulação, o que é regular, né? Você tem as agências reguladoras que
cuidam de determinado serviço e faz com que aquele serviço que não é executado pelo poder público tenha mínimas garantias de ter o seu efeito positivo observado. E aí, de um lado, você tem o uso integrado de ferramentas de gestão, né, essas duas aqui, ou mais, e desse lado você tem aqui a governança do instrumento da política. Então, de um lado, você combina vários instrumentos de gestão, do outro lado, você faz a governança desses instrumentos. Esse poder regulador aqui é interessante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar, de fazer uma reclamação na Anatel ou na ANEL, né? Eu já tive a oportunidade de reclamar na Anatel e eles respondem muito rápido, né? Problemas com a TIM, com a Oi, com Claro, pode fazer que, se você tiver no direito, eles respondem muito rápido. Valores. Quais os valores a gente pode imprimir aí para fazer com que a gente tenha uma boa governança? Primeiro, que eu separei, integridade e, sobretudo, sistema. A integridade, o que é ser íntegro, né? O que é ter integridade? É você ser completo entre o que você fala ou o que você acredita e o que você faz. Então, se você tem uma governança íntegra, ou que tenha integridade, significa que ela respeita questões éticas e ela pratica questões éticas, princípios éticos. Significa dizer que ela respeita questões morais e ela pratica isso, tá? Então, o ato público, ele vem ali imergido em princípios de ética, de responsabilidade, princípios morais, princípios de diversidade, princípios de respeito, e na prática se imprime através de políticas públicas íntegras, que têm integridade. E aí a gente tem, primeiro, a dimensão dos sistemas, que ele diz assim, ó, um sistema deve ter uma boa coordenação, geralmente conduzida por um governo central, para desenhar, implementar e avaliar o desempenho em matéria de integridade. O que é esse sistema? O sistema é o sistema de governo. É o sistema de governo. Quem são os órgãos de controle? Quem são os órgãos executores? Quais são os órgãos que a gente utiliza na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, na área da economia, na área do lazer, do esporte? Quais são os órgãos que a gente tem? Qual é a equipe que a gente tem? Quais são os recursos que a gente tem? Quais são as regras, as leis, as instituições, os passo a passos? Né? O que é que a gente faz primeiro? Se a gente pensar aqui no exemplo, vamos ter aí Olimpíadas, digamos, a gente já teve, né? Aqui, vai ter no Japão. Vamos organizar uma Olimpíada aqui, que gasta mais do que, não sei nem o quê. Copa do Mundo, que fez esses mausoléus aí e ficou aí esquecido. É, Quais são as etapas para organizar uma atividade desse porte? Quais são os impactos? Quais são os resultados? O que é que a gente vai fazer com esses prédios aí que vão ficar esquecidos aí? Tá? Como é que a gente vai fazer controle para fazer com que a gente não tenha superfaturamento nessas compras? Então, isso é um sistema. Ou se a gente analisar tudo, gente, isso não compensa pra gente não. Entrega esse negócio aí que ninguém vai fazer esse negócio aqui não. Né? Esse é o sistema, é o aparato que você tem ali para coordenar, e geralmente isso é conduzido, aqui, como a OCDE fala, pelo governo central, né, que tem maior poder articulador, ou pelo menos espera-se que tenha. Para desenhar, implementar, avaliar o desempenho daquela política em termos de integridade, ou seja, na sua completude, tá? Na sua completude, em todas as instâncias, o nosso sistema ele consegue ser íntegro, primar por valores éticos, de valores de compromisso fiscal, valores de economicidade, valores de princípio de respeito ao cidadão, de respeito ao dinheiro do cidadão. Então, ele contempla tudo isso. Então, o governo central vai lá e diz assim, olha, o nosso sistema tem que contemplar tudo isso, a gente vai organizar uma Copa do Mundo, mas eu preciso que todas as instâncias do nosso sistema estejam fincadas nesses valores. Certo? Isso é você pensar enquanto sistema. Segundo, bora meu filho, cultura. Criar um pilar cultural, o pilar da cultura, é você pegar esses valores que você elencou como basilares da sua governança pública e fazer com que isso se espalhe por todo mundo. Tá? Do presidente ao vereador, né? Eu tô falando aqui todos, tá, gente? Cada um cuida da sua seara, né? Mas vamos lá, para não ficar parecendo que a gente está focando tanto no poder federal. Mas a OCDE sugere que isso é um papel do governo federal. Mas vamos lá. Desde o prefeito até o vereador, esses valores precisam estar sendo
enraizados aí na política e na administração pública desse agente público. Se não do prefeito ao vereador, mas do prefeito e para todos os servidores daquela prefeitura. Então, todos os servidores daquela prefeitura precisam ter a cultura de compromisso, de respeito, a ética, a responsabilidade, etc., os valores que você quiser imprimir aí na gestão pública municipal. E aí o pilar da cultura busca incentivar o comportamento ético nos indivíduos que atuam no setor público por meio de campanhas de conscientização, programas educacionais para jovens, crianças, fomentando essa percepção ética. Aqui ele pegou só a questão ética, mas outros valores podem ser contemplados aí. Por último, a responsabilidade. Para isso, devem ser estabelecidos mecanismos de fiscalização interna e de controle de risco com respostas efetivas para potenciais práticas com desvio de integridade. Ora, se você tem como valor a integridade, se os seus outros valores, né, de integridade, eles precisam ser imprimidos no seu modelo de governança pública, significa dizer que você tem que ter mecanismos de fiscalização, sim. Os órgãos de controle interno, as auditorias internas ou as auditorias independentes têm que fazer parte da sua governança pública, senão você vai cair em corrupção, que é o oposto desse princípio aqui de integridade. É você cair em dilemas de corrupção. É você não conseguir ter um sistema que mantenha uma boa coordenação, é você não conseguir imprimir uma cultura de compromisso ético, ou seja, lá qual outro princípio você queira imprimir, é você não ter a responsabilidade ali de fazer com que todos os seus órgãos de controle funcionem de maneira correta, você vai cair em corrupção. O risco é grande. Por isso que aqui desse lado está mais acinzentado e esse lado está mais colorido. Corrupção sempre é preto e branco. Outro, abertura e transparência. Uma coisa que a gente vai discutir, acho que nas próximas aulas, não sei na próxima semana, mas nas próximas aulas a gente vai discutir sobre dados abertos, governo aberto. É você ter os dados do seu governo e você disponibilizar para os pesquisadores, para os analistas, não todos os dados, né? Mas os dados que precisam ser publicizados estão ali, disponíveis, em formatos disponíveis. Porque o cara diz assim, não, eu disponibilizo os dados, só que quando você vai baixar é num formato que você não tem como tabular ali num pacote de estatística, né? Num software de estatística. E aí? Como é que a gente vai tabular esses dados? Como é que a gente vai analisar? Então os dados estão disponíveis, mas é numa linguagem que ninguém consegue rodar. Não significa nada. Aqueles dados ali não significam nada. Transparência. Eu falei aqui no início, né? Viram que alguns princípios lá em 2011 eles conseguiram imbricar aqui, para não ficar repetitivo, né? Transparência, abertura e transparência. Você ter os dados abertos e você disponibilizar para a população. A OCDE define governo aberto como a cultura de governança pública que promove os princípios de, aí vamos lá, transparência, integridade, responsabilidade, participação da sociedade em apoio à democracia e ao crescimento econômico. O papel do governo aberto é isso, é criar uma cultura de governança pública fincada nesses princípios. Então, fazer governança pública é primar pela transparência, integridade, responsabilidade, participação social, apoio à democracia e ao crescimento econômico. Tá? São esses valores aqui que eu gostaria de destacar para vocês, especialmente nesse ponto. O oposto disso, sigilo de dados. Claro que tem dados que não podem ser divulgados, mas manter o sigilo de dados para tudo também é uma forma de você esconder o que você... Só as ditaduras, os regimes ditatoriais que não disponibilizam essas informações. Vai fazer uma pesquisa aí na China, até existe lá os dados livres, os dados abertos lá. Tem muito pesquisador chinês, inclusive, que faz análise e consegue fazer pesquisa e tudo, mas não é tudo que é disponibilizado, não. Não é tudo, não. E o Brasil também, gente, fazer pesquisa no Brasil com dados secundários, meu Deus, pesa, viu? É complicado. A gente ia ter agora em 2020 o censo, né, do IBGE. Picotaram ele, tiraram as perguntas, mesmo assim ia ter, e não teve por conta da pandemia. Sabe quais são os dados que a gente está trabalhando de censo, né? De 2000, né? 2010, perdão, 2010. De 2010 para cá, a gente não tem dados censitários. A gente tem
dados por amostra de domicílio, né? Da PNAD, a gente tem dados por amostra, capitais, mas dados censitários do país inteiro, já vai mais de 10 anos aí a gente não tem. Aí fazer pesquisa assim é complicado. Inclusão. Primar pela diversidade, a inclusão de mulheres, jovens, comunidade LGBTQIA+, né? LGBTQIA+, trazem diversidade e representatividade para o setor público, refletindo-se na elaboração de políticas públicas e permitindo melhor avaliação de riscos e de impacto dessas políticas. Um governo que é um dos princípios, um dos valores que eles colocam na OCDE é a diversidade, é trazer todos os públicos, sejam minorias ou sejam maiorias, mas trazer os públicos para dentro da governança, para dentro das decisões, criar fóruns participativos, criar fóruns de orçamento participativo, fortalecer os conselhos e não esvaziar ou aparelhar os conselhos, né? Quando a gente diz aparelhar, é colocar a gente do meu interesse lá para poder fazer o que eu quero. Né? Isso é que é aparelhar, seja lá qual partido for, seja lá qual for qual a ideologia. Aparelhar é colocar todos os conselhos, todos os órgãos de fiscalização, todos os órgãos consultivos com pessoas do meu interesse, que é para poder ficar todo mundo calminho, né? Todo mundo sem mexer comigo. Isso é errado. Todos os governos fazem isso, mas isso é errado. Uns mais, outros menos. Então, primar por essa diversidade aí é fundamental. O oposto disso é a exclusão, né? E aí você ficar sectarizado só naquilo que você acredita. Rule of Law e acesso à justiça. Apenas com acesso à justiça é possível efetivamente combater a corrupção em todos os níveis de governo, garantindo assim, né, os direitos fundamentais dos cidadãos. Eu falei para vocês lá no início, né, quando a gente está falando de Rule of Law, não é só cumprir a lei, é fazer com que o cidadão tenha acesso à justiça, fazer com que o cidadão tenha acesso ao cumprimento dos direitos dele. Tá? É, você ser tolhido, né? Você ter ali a vontade você ter o seu direito ali negado e você não poder ter um defensor público, você não poder correr atrás e dizer esse direito é meu e eu exijo o cumprimento dele, é regime ditatorial. E por isso que esse é um princípio aí da governança pública. Fazer com que o cidadão tenha direito ao acesso à justiça, certo? Não sei se, e aí o contrário disso é a impunidade, né? O não cumprimento da lei ou a criação de barreiras de acesso. Para você ter acesso ao defensor público, você tem que entrar na fila e você só vai ter direito daqui a 6 meses. Aí o seu direito já prescreve, você perde o direito àquilo que você tinha. Né? Alguns desses direitos, desses valores, perdão, e alguns desses indicadores aí da OCDE, eles estão alinhados com os objetivos da Agenda 2030, tá? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quem já pesquisou sobre isso, quiser associar, aí tem a ver. E os facilitadores, o que é que impulsiona a governança pública? Primeiro, a elaboração de políticas públicas baseada em evidências, gente, em evidências científicas. Primeira parte do conceito é esse. Baseada em evidências científicas. Parece assim, um discurso meio óbvio, mas, gente, como é que você vai elaborar uma política pública se você não se fortalece dos órgãos de pesquisa, com os órgãos de pesquisa, se você não se imune de resultados científicos que a comunidade pesquisa e passa lá, às vezes, 20 anos naquilo, e aí no final você descarta aquelas informações e faz política pública baseada nos seus achismos. Se isso acontece, meu filho, a sua governança é baseada em uma ideologia particular e não em evidências. Então faz um levantamento científico. Se você concorda com o resultado, bem. Se não concorda, bem também, paciência. A solução que vai dar é você. A solução que vai dar é você. E também, se você não quiser dar solução, também é um direito seu. Você está ali naquela cadeira ali para gerenciar aquele município, estado ou país. Se você não quiser fazer, assim, o prejuízo é para a população, né? Mas é prejuízo também para o seu capital político. Mas a recomendação que a OCDE faz é o contrário, né? É que você siga as evidências científicas e seja equitativo, ou seja, faça com que o direito ou com que aquela política pública chegue ao maior número de pessoas possíveis com aquela mesma característica, né? Um dos problemas que a gente enfrenta, e foi o que eu trouxe aqui para vocês,
é o problema da habitação, o déficit habitacional. Nós temos aí ah, os últimos dados, né? E aqui é uma amostra aqui do que eu estava falando. A gente não tem o censo, né? E aí a gente fica fazendo por amostra de domicílios, que é a PNAD. Que a PNAD é uma pesquisa do IBGE que pega a amostra de municípios e tira suas conclusões, né? Faz suas projeções. Então, até 2014, ó, o total de domicílios em milhões era 67,2 milhões, né? Então, o número de domicílios vem crescendo. Porém, o déficit habitacional vem oscilando, né? De 2007, 5,6, 5,9 milhões, até vem oscilando, oscilando, ou seja, basicamente ele vem se mantendo no mesmo nível, né? A gente não consegue reduzir esse déficit habitacional. Por mais que a gente tenha tido aí programas habitacionais, mas quando a gente fala aqui de déficit habitacional, são essas informações aqui, ó. Habitação precária, nós temos aqui 863 mil. Coabitação familiar, ou seja, morando com pais, com outros parentes, 1.920 mil. Ônus excessivo com aluguel, 3 mil. E aqui, adensamento excessivo. Isso aqui eu não sei não. Que esse adensamento excessivo não. Deve ser muita gente morando junto, né? Então essas características aqui comprovam o déficit habitacional. Demonstra como é que é a nossa, quais são as características da nossa habitação aqui no Brasil. Então, diante dessas evidências, o que a gente tem que fazer, gente? Criar programas, criar políticas para aumentar o número de habitações, sobretudo aqui, principalmente baixa renda, né? Baixa e média renda. Fazer habitações, fazer programas habitacionais, criar política de crédito. Isso tanto vai impulsionar, a gente tanto vai reduzir o déficit habitacional, como vai impulsionar a economia. Né? Comprometimento, visão e liderança. Aqui eu trouxe uma foto, uma imagem, né, da reunião do Ministério da Saúde, já com o Pazuello e sua equipe, né? Então, a OCDE, ela instrui e diz que esse comprometimento, visão e liderança, ele deve partir ali do alto escalão. Aqui um exemplo, né, abaixo do governo, abaixo do Ministério da Saúde, ainda tem ali um escalão técnico, né? Profissionais, epidemiologistas, médicos, etc., que vão se reunir e vão entregar para o ministro, que vai entregar para o presidente, um relatório, um documento estratégico dizendo: faça isso, para a gente, por exemplo, reduzir o número de diabéticos no país. Ter visão de longo prazo, né? Ter visão, imaginar onde a gente está e para onde a gente quer ir, o que a gente tem que resolver, e ter um papel de liderança. Cabe ao governo central, e aí quando eu falo governo central, nesse exato momento aqui, não é só na figura do presidente, não. É a cúpula técnica de especialistas do governo federal. Cabe ao poder central, ao poder federal, ter esse papel de liderança e ter esse papel para impulsionar os outros órgãos, os outros estados, os outros municípios a fazerem o mesmo, ou implementar uma estratégia que eles elaboraram lá. Tá? Isso já aconteceu em alguns casos já. As reformas administrativas tiveram esse impulsionador, a própria política de saúde teve esse impulsionador, política de educação tem muito esse tipo de impulso, né? O governo federal cria um programa, convoca a comunidade, convoca os estados, puxa ali para poder aderir àquele programa, incentiva, induz, dá incentivo fiscal para quem aderir, e aí no final todo mundo sai ganhando, né? Aqui um exemplo fictício, tá? Mas ele que tem esse papel, esse governo central tem esse papel. Repito, não é o presidente em si, é uma cúpula de especialistas que está ali no alto escalão do governo federal, que a gente não conhece, né? A gente só vê assim, né? O rosto de pessoas que a gente nunca nem viu e não sai muito na mídia, né? Pelo menos a maioria aqui, não sei se tem alguém que é conhecido, deixa eu ver. Não, pelo menos a mim não. Então tem uma cúpula ali de especialistas até que faz esse impulsionador, que catalisa essa governança, né? Então esse é um papel do governo central. Tem até uma moça aqui, essa mulher aqui, né? Pensa num comprometimento aqui, eu nem olhei essa foto, olha o comprometimento que ela tá aqui. Com as pernas cruzadas, tá bem relaxado, né? Mas tá bom, faz tempo que ela tá aí, deixa, quem sabe como é que tá o estado físico e emocional dela, ainda mais numa pandemia dessa.
Elaboração de documentos estratégicos, como eu falei, né, estabelecendo a visão do governo. Qual é a visão do governo e o que o governo deve fazer para enfrentar os seus problemas. Essas lideranças, elas são responsáveis por responder de forma diligente, ética e de forma transversal entre os órgãos da administração pública. Como assim? Aqui tem o ministro né, nessa época aqui, ele era. Não sei como é o nome dele, acho que é Alexandre, alguma coisa. Se vocês tiverem acesso à internet aí. Ele hoje é o. Hoje ele está na CGU. O, acho que chama controlador, né? Controlador-Geral da União. Não sei se tem algum outro título anterior, ministro, acho que não sei se tem. Mas é o Controlador-Geral da União. Ele está à frente direto da Controladoria Geral da União. Depois vocês pesquisem aí e me consigam o nome dele. Acho que é Alexandre alguma coisa. É, então, ele, como uma liderança técnica do alto escalão, ele tem a responsabilidade de responder de forma ética, né, de forma transversal para todos os órgãos, né, passar para todos os órgãos as recomendações, passar para todos os órgãos, né, as solicitações de dados, passar para todos os órgãos as instruções de como proceder em determinado problema, diante de determinado problema, tá? Então, ele tem esse papel de conduzir, assim, de dar esse apoio ao governo federal, de dar esse apoio e fazer com que a governança pública seja efetivamente implementada. E aí cabe ao governo, ao chefe maior, né, a tomada de decisão do chefe de governo, né, deve ser pautada por evidências técnico-científicas, inclusivas e em tempo razoável. Às vezes tem decisão que não dá para tomar ali de imediato, mas em tempo razoável, não dá para ficar esperando muito. Então, um dos papéis do governo central, e aqui é o papel do chefe maior mesmo, né, claro, apoiado pela sua equipe técnica de especialistas, é a coordenação de todo o governo, todos os órgãos, e, se possível, os outros governos estaduais e municipais. A gente está falando, gente, de coordenação, não é de intervenção, não, tá? Não é chegar lá no Rio de Janeiro, baixar o decreto lá e dizer assim, olha, aqui não entra mais ninguém. Então, ó, tá todo mundo proibido de fazer lockdown, tá todo mundo proibido de usar máscara, tá todo mundo proibido de contratar mais policial, ou de demitir policial, ou de contratar professor, ou de demitir professor, ou de abrir escola, ou de abrir hospital, enfim. Não é isso que eu tô falando, não. É coordenação. Vocês sabem muito bem, vocês como administradores, vocês sabem muito bem o que é coordenar. Coordenar é gerenciar esforços, gerenciar recursos, alocar recursos, né? E avaliar impacto das suas ações. Isso é coordenar, isso é pegar quem vai fazer o quê, como a gente vai medir, como a gente vai fazer, quais os passo a passos, como a gente vai avaliar os resultados da nossa ação ou do nosso planejamento. Isso é coordenar. E coordenar todo o governo é papel, sim, do governo central, do presidente e apoiado pelo seu corpo técnico. Baseado em evidências técnico-científicas. Gente, eu não estou falando aqui de uma tecnocracia, não. Eu não estou falando aqui de uma tecnocracia, não. De que o governo deve ser baseado só em decisões técnicas, não. A gente viu lá na aula passada a separação entre administração e política. Não estou querendo separar a administração de política, não. Gestão de política, não. A administração tem sim que considerar o viés político, viés social, viés psicológico, viés eleitoral, até porque o político ele vive de eleições, né? Então ele tem que administrar o seu capital político. Mas as decisões do governo, para que se tenha uma boa governança pública, devem estar baseadas em evidências técnico-científicas, que são respostas validadas. Professor, mas tem decisão científica, tem esse artigo que hoje diz que o ovo faz bem e amanhã o ovo faz mal. Então hoje, que diz que o ovo faz bem, coma o ovo. Se amanhã disser que o ovo faz mal, não coma ovo. E espere o dia seguinte. Claro que é um exemplo pitoresco, né? Existe uma discussão nutricional aí infinita aí sobre alimentos fazer bem ou mal à saúde. Mas se você tem ali na sua mão dizendo que o melhor jeito de governar um país é criando um planejamento estratégico, fazendo coordenação, fazendo articulação, e isso tem demonstrado resultados positivos em outros governos e você não faz, aí isso você realmente está desrespeitando a ciência e você está assumindo o risco de entrar em colapso. Segundo ponto. Acho que eu apaguei aqui o item errado. Acho que eu apaguei.
O centro do governo deve atuar como mediador das demais áreas envolvidas. Não, tá certo, é coordenação mesmo. O centro do governo deve atuar como mediador das demais áreas envolvidas na elaboração de uma política pública, como eu falei, né? Ele deve articular outros interesses, exercendo seu papel de liderança e desenhando planos de ação e fornecendo apoio técnico aos demais órgãos. É papel do governo central, sim, coordenar esses esforços, mediar interesses. Ah, mas o Ministério da Economia, eu estou falando muito do governo federal, né, gente? Na próxima aula eu prometo descer mais os níveis. Eu vou para o governo estadual pegar alguns casos. É, o Ministério da Economia disse que não tem como aumentar os recursos de auxílio, porque senão o país vai entrar em colapso. E o Ministério da Cidadania, né, que agora é Ministério Social da Cidadania, não sei como é o nome agora, diz que tem que fazer, porque senão as pessoas vão passar fome, vão passar necessidade, vão deixar suas contas atrasarem. A gente vai entrar em colapso aí de dívidas e o país vai parar. E aí vai nessa negociação. Aí o governo central entra com as respostas técnico-científicas e vão lá fazer proposituras e apoiar a decisão maior. Né? Terceiro, planejamento estratégico de médio e longo prazo para todo o governo que não se limite a apenas um ciclo eleitoral. Isso aqui são recomendações da OCDE, tá, gente? Eu não estou tirando da minha cabeça, não. Que não se limite a apenas um ciclo eleitoral. O indivíduo está preocupado só com a sua eleição do próximo mandato, então eu vou fazer o planejamento estratégico aqui só de 4 anos. Não. O planejamento estratégico ele deve ser de longo prazo, médio ou de longo prazo, para que o compromisso com a população seja a supremacia e não o interesse particular. 4. Monitoramento do impacto dos resultados, reuniões ministeriais para discutir metas e estabelecer indicadores. Isso a gente está falando, eu posso estar até falando coisas aqui que vocês já sabem. Ah, professor, eu já paguei planejamento estratégico, eu sei o que é isso. Sim, gente. A gente está trazendo elementos e instrumentos do planejamento estratégico que deu certo nas organizações privadas para a governança pública. Medir impacto de resultados, avaliar resultados, saber se a política foi bem implementada, isso é papel do governo. E do governo, é papel dos institutos de pesquisa, né, como o IPEA. O governo tem um aparato muito. Gente, o governo tem um aparato muito bom, sobretudo o governo federal, tem um aparato muito bom e muito profissional para fazer esses levantamentos, assim, essas avaliações. A gente tem a ENAP, né, a Escola Nacional de Administração Pública. A gente tem o IPEA, né, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, uma coisa assim. A gente tem a própria FGV, que faz lá o levantamento do IPCA, faz levantamento de indicadores, faz levantamento de uma série de coisas. Tem gente muito boa lá. É, a gente tem as escolas de governo, em cada estado tem. Né? A gente tem diversos institutos. Os institutos de pesquisa meteorológicas, o INEP, né? Instituto Nacional de Educação, uma coisa assim, né? Enfim, a gente tem um aparato muito bom para fazer levantamento de impacto de resultados, para apoiar decisões ministeriais, para estabelecer indicadores, para estabelecer metas, para ir para um caminho A ou caminho B. Então, gente competente, a gente tem. O problema é que, junto com tudo isso, a gente tem políticos corruptos, políticos que não se comprometem com a sociedade que não está nem aí para quem vai votar ou em quem vai votar, para quem não, em quem vai votar. Sociedade que já está cansada já da administração pública e diz, não, isso aí não resolve nada, não, eu vou votar em qualquer um mesmo e se duvidar eu não vou nem lá, eu vou cuidar aqui da minha mercearia aqui e o resto que se exploda. Só que aí quando se explode tudo de uma vez, né? E aí quando respinga em você, aí você vai chorar e achar que o culpado é o presidente. É o presidente, mas não é só ele não. É ele, a comitiva, né? Os que estão em volta dele ali, os deputados, os governadores, os prefeitos, de um modo geral, tá? Tem políticos e políticos, tem profissionais bons também, mas de um modo geral, quando o resultado é negativo, pode ir atrás, que é a classe política, é a elite que não está conseguindo fazer uma boa governança. Em alguns casos é porque não tem recurso mesmo, não tem recurso, não tem gente competente, mas em outros casos é corrupção. É corrupção. A gente destina aí não sei quantos milhões aí para construir hospitais de campanha, desvia 30% e paga propina com os outros 20 e o que sobra faz um negocinho meia boca e quando faz as pessoas ainda não dão nem valor, ou então faz de todo jeito, faz com material ruim.
Vai construir estrada num dia, quando é no outro inverno já está tudo desburacado, porque não faz com o produto correto, com o produto certo. Aqui um exemplo que a gente tem aqui. Essa pista aqui da Floriano Peixoto, aqui, vocês conhecem aqui, próximo ao Max. Eu cheguei aqui em 2010. Desde que eu cheguei aqui, vocês podem me contar até uma história mais antiga. Desde que eu cheguei aqui, que essa pista aqui é desburacada e quando chovia, alagava, não passava carro. Nos últimos 2 anos, eu acho, o último prefeito, acho que deu raiva, acho que deu foi raiva, ou então ele ia inaugurar o Hospital da Criança e Adolescente ali, e aí ele disse, eu tô com medo de quando eu vim inaugurar, ter uma enchente aqui e eu não consegui passar. Então, vamos resolver primeiro essa enchente aqui, depois a gente faz o Hospital da Criança e Adolescente. Então, aí resolver lá, tô esperando a chuva forte para ver como é que ficou aquelas galerias ali, para ver se funciona, se tá tudo ok mesmo. Mas, gente, eu tinha um aluno, deixa eu ver se eu tô... Não, esse aqui mesmo. Eu tenho uma aluna eu tinha uma aluna, né, do mestrado em administração, que ela é engenheira, e eu perguntei a ela, me diz uma coisa, me explica tecnicamente, por que é que essas estradas, essas pistas, essas coisas aí, faz um ano e no outro ano tá tudo esburacado? É o quê? É o asfalto que não presta? Ela disse, professor, é porque a obra era para custar 1 milhão. Só que 1 milhão veio. Mas na hora da licitação, a gente contratou a que custava 400 mil. Desses 400 mil, 150 já foi desviado. Outros 150 ou 100, sei lá, né? Já serve ali para pagar o fulaninho ou cicraninho que tem ali, né? Um parentesco ali com o cara que, o prefeito, ou sei lá quem. E o resto que sobra você vai comprar areia. Aí compra areia de péssima qualidade, compra pinche de péssima qualidade, não espera fazer tudo. Ou então, professor, a gente contrata, a obra custa 500 milhões, chega a 100 milhões, aí passa um ano para chegar a mais 100 milhões, aí o material que você colocou já está desgastado, e aí quando você vai colocar outros materiais, a obra já está. Aí já precisa de mais dinheiro para poder terminar, porque a obra já está com defeito. Aí você precisa de dinheiro para poder ajeitar o defeito que ficou, porque não chegou o recurso a tempo, aí fica nessa. Então, e aí o que é isso, gente? É corrupção associada à má governança. Só isso. Corrupção associada. Gente do céu, eu não consigo entender. E aí consigo entender, né? Porque é uma questão cultural e a gente já tem esses vícios aí arraigados aí há muito tempo. Mas vamos olhar assim de uma maneira bem ingênua, tá? Ingênua. Por que é que outros países que têm tanto recurso, ou às vezes até menos do que a gente, conseguem ter uma boa gestão pública ou conseguem construir ou ter melhores obras, né, com maior qualidade do que nós? Como é, gente, que assim, pessoas que têm inteligência tanto quanto a gente, nós temos profissionais gabaritadíssimos aqui no Brasil, em todas as áreas. A gente exporta muita gente para outros institutos de pesquisas aí, no mundo afora aí. E por que é que a gente não tem competência para gerenciar os nossos próprios recursos aqui? Competência a gente tem. Talvez não falte é o compromisso ético, né? Talvez nos falte são os valores, né? Então é essa a minha revolta, né? Por último, o uso estratégico da comunicação interna e externa, incluindo redes sociais, visando a governança pública. O uso estratégico da comunicação interna, né, conversar com todos os órgãos de governo para agilizar determinadas ações, e externa, juntamente à população. Fazer uso estratégico, comunicar o que deve ser comunicado, e não ficar perdendo tempo com gracinhas, com coisas irrelevantes, né? Às vezes até de propósito para distrair ou criar distúrbio na população. Porque aqui é visando a governança pública, a transparência, visando a comunicação, a accountability, né? Ou a accountability no português, visando a responsabilização, visando a disseminação da mensagem correta e não produzir distúrbios e telefone sem fio para inebriar as pessoas. Então é isso, é utilizar de forma correta, coerente. Isso faz parte da governança e isso é uma recomendação da OCDE. São esses 4 pontos aí, esses 4 facilitadores. O outro ponto são os instrumentos, aquele pilar, né? Falei para vocês, são os instrumentos.
Se eu tiver um tempo na próxima aula eu vou citar para vocês, mas são instrumentos burocráticos, né? Então, são os documentos que os países têm para seguir. Basicamente o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, tá? Fica aí uma reflexão, né, para a gente saber se o nosso país ele está comprometido com uma boa governança pública, nosso país, nosso estado, nosso município, né? A gente teve aí o repasse, ainda falando da pandemia, né? A gente teve aí alguns repasses para alguns estados e que não foram utilizados. Aqui na Paraíba mesmo foi utilizado muito pouco dos recursos que foram repassados. Não sei por quê e nem por que razão isso aconteceu, mas a gente utilizou muito pouco. Desde o início, isso não é isso não é uma denúncia de agora, não. Desde o início que a gente recebe recursos na Paraíba, que eles não são utilizados em sua completude. Não são. A gente teve épocas de maior ou menor índice de pandemia aí, de contágio, de contaminados, né, de vítimas, mas a gente não utilizou todos os recursos. Não utilizou. Tem outros estados que utilizaram e desviaram, né, então ah, os governos estaduais aí têm uma conta a prestar, né, tem uma conta aí tem contas a prestar. Os municípios também têm alguns relatos aí de desvios, de má governança do recurso. E o governo federal, a meu ver, é o principal assim, responsável pela falta de articulação e a falta de unicidade, né? Que é uma pena, porque era uma oportunidade muito boa para capitanear ali, para ter um capital político muito forte, para sair dessa crise aí de forma muito forte e certamente aí ter uma boa avaliação da população. No mínimo, em se expressar melhor, em utilizar esse uso estratégico aqui da comunicação interna e externa de maneira mais estratégica. Né? É o uso estratégico e não o uso desenfreado. Ah, é isso. Ah, sim, tem aqui os estados, os países que participam da OCDE, depois vocês podem conferir aí. E um país que eu quero, deixa eu ver se tá aqui. Não, tá não. Tá não. Depois eu vou passar para vocês uma atividade para vocês pesquisarem aí. Certo? Então, vai ficar aí, mesmo exercício, tá? Identificar dois termos, conceituar lá no nosso glossário. Eu vou incluir também essa atividade lá no glossário, juntamente com essa aula, e vocês completam e fazem a atividade, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação.